segunda-feira para todos vocês. Nós estamos no canal dos livros apócrifos, né? E muito prazer, o meu nome é Denilson. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho da história de Caim. Nós sabemos que Caim matou Abel. E Caim, Deus colocou uma marca em Caim. E essa marca ela é muito polêmica, né? E tem gente que diz, né, os contos populares dizem que Caim, essa marca não deixaria Caim morrer. E Caim a maldição dele seria viver até o julgamento dos fins dos tempos. Mas seria um castigo até bom, né? Pensando pelo lado positivo. Não que isso seja bom ou ruim. Mas o Caim recebeu uma marca assim que ele matou o seu irmão Abel. E o que eu vou falar para vocês hoje aqui, além de estar nos livros apócrifos, eu tenho esse livro aqui, ó. Esse livro que eu vou colocar aí para vocês verem. Deixa eu me diminuir aqui. Nós vamos falar parte desse livro. Os senhores vão ficar um pouco assustados com essa história chamada A Mão Negra. Vocês já ouviram falar da Mão Negra? Nunca ouviram falar? Pois bem, nós sabemos que o nosso mundo, em que nós vivemos, além de ser muito paganista, tem muito paganismo em quase tudo, existem sociedades secretas, muitas sociedades secretas, e talvez essa seja uma das sociedades secretas que quase ninguém aqui na internet fala, ou fale, né? Que essa seita, ela segue a doutrina de Caim, e elas têm no vampirismo a sua base. É isso que eu estou te falando para você, vampirismo. Eu vou ler para você uma parte desse livro, e esse livro eu vou expor ele lá no grupo DRM, para que vocês tenham noção de como esse mundo é ocultista, é macabro e é sinistro. Vamos ao fato. Está no livro apócrifo, na página 91, quando o sobrinho de Caim, chamado Lameque, ele acidentalmente matou Caim. É isso que vocês ouviram mesmo. Caim foi morto pelo seu neto, chamado Lameque. Não o Lameque que era pai de Noé, não, tá? O Lameque, descendente de Caim, neto de Caim. Deixa eu ler a história para vocês aqui na página 91, tá aqui nesse livro, tá? Capítulo 13. Naqueles dias vivia Lameque, o cego, que descendia dos filhos de Caim. Ele tinha um filho cujo nome se chamava-se Atum. E ambos possuíam muitos gados, mas Lameque tinha o hábito de enviá-lo para pastar por um jovem pastor que cuidava dele, e que ao voltar para casa à noite chorava perante seu avô e perante o seu pai Atum e a sua mãe Razina, e dizia-lhe: quanto a mim, não posso pastorear esse gado sozinho, com receio de que alguém me roube algum ou me mate por causa dele, pois entre os filhos de Caim havia muito roubo, assassino e pecado. Entre os filhos de Caim havia muito roubo, assassino e pecado. Você sabe que Caim foi o primeiro homicida da face da terra, né? Ele matou seu irmão, e o primeiro crime aconteceu dentro de uma família. Isso se perpetua até hoje. A gente se depara com as notícias nos jornais de familiares, né? Um assassinando o outro, matando o outro, homens matando mulheres, pai matando os filhos, né? Mãe matando o filho. Isso é uma maldição que se perpetua até o final do tempo, o juízo final. E é justamente que eu quero falar sobre isso. Então Lameque apiedou-se dele e disse: em verdade, sozinho ele pode ser dominado pelos homens deste lugar. E assim Lameque ergueu-se e pegou um arco que guardava desde a sua juventude, antes de se tornar cego,
pegou-lhe flechas grandes, pedras lisas, uma funda que possuía e foi ao campo com o jovem pastor. Colocou-se na retaguarda dos gado, e quando o jovem pastor vigiava o gado, Lameque assim o fez por muitos dias. Entremente Caim, desde que Deus o regenerara e o amaldiçoara com tremor e terror. Então aqui está dizendo que tem gente que pensa que a maldição de Caim foi colocada a cor preta nele, né? Ser preto, que o preto onde passa parece que existe uma maldição sobre as pessoas de cor preta, de cor negra. Porque negro é símbolo de maldição, por isso que nós não devemos chamar uma pessoa de cor preta de negrão ou de negro. Negro simboliza maldição. Mas o que foi colocado provavelmente em Caim foi uma síndrome do pânico. Ele ficou trêmulo, quase igual a síndrome de Parkinson, né? Parkinson, você sabe que treme o corpo todo. Segundo esse livro apócrifo aqui, o que foi colocado em Caim foi essa síndrome do pânico, que ele não parava em lugar nenhum, né? Ele não parava em lugar nenhum. Entremente Caim, que Deus regenerara e o amaldiçoara com tremor e terror. E é impressionante quando as pessoas matam alguém. Isso é um relato de algumas pessoas, né, que confessaram aí na justiça. Elas começam a tremer sem parar, né? Eu, por exemplo, eu sou vigilante. Então a gente, no curso de vigilante, para a gente tirar o que eles chamam de ata, né, que é um documento que a Polícia Federal autoriza a homens serem treinados por uma empresa de segurança, eu tremia muito quando eu fui dar o primeiro tiro de um revólver calibre 38. Eu tremia muito. Eu não ia matar ninguém, né? Mas toda vez que você impõe uma arma, é para tirar a vida de alguém. É a descendência de Caim que gostava de impor armas. E Lameque não era diferente. Ele, para defender o gado, ele pegou a sua arco e flecha, pegou a sua funda e foi para trás, para a retaguarda, para cuidar do sobrinho dele, que estava tomando conta dos bois, que estava reclamando de estar correndo risco de morte ao tocar os animais. E ele passou a vigiar, por alguns dias passou a vigiar. Então Caim foi à sua procura. Ele chegou a procurar o sobrinho dele, Lameque, e uma pessoa falou, olha, ele saiu com o filho dele para poder pastorear. Ele está em tal lugar, e Caim foi atrás, sem avisar. Então Caim saiu à sua procura, e ao chegar no campo, o jovem pastor ouviu o seu ruído, o gado arrebentando-se para sair de sua frente. Então ele disse a Lameque, ó meu senhor, acaso é uma fera selvagem ou é um ladrão? Então quando Caim vinha passando no meio dos gados, os gados se alvoroçaram. E ele falou, ó, vem alguém aí, deve ser um ladrão, porque os bois estão saindo. Automaticamente o Lameque falou para ele, ó. Então Lameque disse, faça-me entender para onde ele olha quando ele se aproximar. Então Lameque curvou o seu arco, colocou uma flecha nele, ajustou uma pedra na funda, e quando Caim saiu do campo aberto, o pastor disse a Lameque, atira, vê, ele está chegando. Então Lameque atirou em Caim com uma flecha e o atingiu do lado. E Lameque golpeou com a pedra de funda que bateu em seu rosto e arrancou-lhe os olhos. Então caiu de uma vez e morreu. Então Lameque e o jovem pastor foram até ele e o encontraram prostrado no solo. O jovem pastor disse-lhe, este é Caim, nosso avô, que tu mataste, meu senhor. Então está aqui no apócrifo, Caim foi morto. Caim morreu. Beleza? Porém, contudo, entretanto, todavia, havia uma maldição sobre Caim, sobre os filhos de Caim, sobre os netos de Caim. Essa violência que ele praticou lá no paraíso, e o pessoal fala muito dessa marca, né, que são as 3 garras, né, uns traços, né, que o pessoal fala. Inclusive tem o livro de Tubal-Caim,
A descendência de Caim, gente, ela se apoderou de conhecimentos que Raça-Tam passou para ela. Assim como os filhos de Arro, aqueles que são separados da descendência de Sete desse mundo, para ouvir o bem, para ouvir as coisas do Pai e se arrepender dos pecados, a descendência de Caim não vai se arrepender. A descendência de Caim não vai se arrepender. E esse livro aqui fala de algo sinistro. Esse livro, dos nossos tempos, sobre vampirismo. Deixa eu ler para você uma parte desse livro, e se você estiver interessado, eu vou falar o nome do livro aqui, né? Os Escolhidos de Caim, a Mão Negra, que é uma sociedade secreta, que não é mais secreta agora, e esses camaradas existem até hoje, e esses caras estão vivendo na sociedade. Eles são os que seguem aos conselhos de Caim, o cara do mal. Vamos ver aqui, para vocês entenderem bem, vou mostrar para vocês parte desse livro. Vou mostrar, o vídeo é curto, tá, pessoal? Hoje à noite, às 19 horas e 15 minutos, a gente pode dar mais detalhe, tá? Desse livro aqui, ó, Mão Negra. Esse é o livro que nós estamos lendo, tá? Deixa eu colocar aqui alguns detalhes desse livro. Deixa eu colocar aqui o índice desse livro, ó. Aí quem vem a história da mão invisível, né? Desse grupo. Capítulo de forma de sangue e sua função. E aí vamos falar de adrenocromo, que muitos de vocês podem pesquisar aí. Eu não vou falar aqui porque por causa de sanções. Mas existe um ritual maligno em que as pessoas tomam sangue, o próprio sangue, para rejuvenescer. Eu sei que eu não estou falando heresia aqui, mas pior do que essas pessoas que tomam sangue para rejuvenescer, né? Inclusive alguns artistas famosos, né, que não parece que nunca ficam velhos, né? Parece que eles estão sempre novos. Eles fazem uso dessa metodologia. E esses vampiros existem nos dias atuais, que são os adeptos do sangue. Existem dois tipos de vampiro, né? Existem aqueles que fazem uso do sangue e aqueles que gostam do sangue, né? Aqueles que derramam sangue. O sangue é a parte espiritual do nosso corpo. O sangue é o nosso espírito, é o que corre no nosso corpo, que nos mantém vivo. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então aqui tem o índice desse livro, né? Não vamos falar muito sobre ele. O livro na página... Deixa eu ver a página aqui. Na página 39. Olha só. As promessas de Caim. Olha aqui, gente. Olha isso aqui, ó. A promessa de Caim. Você já ouviu falar sobre isso? As promessas de Caim? O mal também tem suas promessas. Você sabe que tudo que as trevas copia a luz. E parte desse grupo que tem em Caim a sua inspiração, né, que são pessoas do mal, são a descendência de Caim. Olha isso aqui que esse livro fala. Então, esse é o nosso santo propósito na posição contra os antediluvianos na Geema. Geema é quase o inferno, tá, pessoal, que nós tratamos aqui. Antediluvianos são aqueles que viveram antes do dilúvio. E assim, os merecedores do sangue de Caim serão salvos. Olha a ideia que eles pregam. Os que têm o sangue de Caim serão salvos. Então nós podemos os defender orgulhosamente diante do trono negro e à face do julgamento de Caim. Então eles aqui alegam que Caim vai julgar aquelas pessoas que não o seguiram. Impressionante isso, hein, pessoal? Impressionante. Olha aí, ó. Então que façamos a vontade dele e a nós mesmos provando ser verdadeiros herdeiros. Então tem o herdeiro desse ritual maldito que esse Caim implementou sobre Abel. E existe hoje, paz, meus senhores. E como herdeiros e herdeiros do sangue de Caim, temos a sua promessa de que quem participar do verdadeiro sangue de Caim, vocês não falam o sangue de Jesus tem poder? Parece que tem alguma coisa a ver, tá, pessoal?
Quem participa do verdadeiro sangue de Caim e o serve fielmente, mesmo que ele possa perecer, ele não deve ser perdido. Por isso está escrito. Olha o que está escrito aqui nesses manuscritos dos filhos de Caim. Seus filhos renascerão das cinzas. Então, todo dia nasce um assassino no mundo. Todo dia, e o assassino ele nasce, tem assassino que nasce de infância, tem aqueles que são assassinos e que não ainda, ele não se revelou para o mundo. Ele ainda vai se revelar para o mundo. E esse mundo provoca, principalmente em conflitos, eles provocam a morte das pessoas. Por isso que a morte só sai depois de conflitos, tá, gente? Depois de injúria. Estava vendo a reportagem agora da mulher e do filho que foi assassinada brutalmente lá em São Paulo, né? Já tem um ano esse caso. E apareceu aí na televisão falando como estão os autos do processo. E não se encontrou o assassino. Eu penso o seguinte, pessoal, deixa eu dar uma paradinha aqui no que eu tô lendo. A pessoa tem que ter um sangue muito ruim para matar outro ser humano. Não é, pessoal? A pessoa tem que ter um sangue muito ruim. A pessoa tem que ser muito ruim, gente, para matar outra pessoa. Ela tem que ter o sangue de Caim mesmo na veia. Porque a pessoa que é do bem, ela não comete isso. A pessoa que é do bem, ela se recusa a matar outro ser humano. A morte na carne não foi feita. O Pai não fez o homem para matar o outro homem. O Pai fez o homem para viver em harmonia com outro homem. E suceder os dias de vida aqui na Terra. Porque o homem tem um limite de idade. Ainda que passe de 200, 300, 400 anos, mas ninguém está vivo. Nem o próprio Messias chamado Yahushua está vivo. Em carne e osso. Ele está em espírito e em verdade. Então nós temos que entender que essa maldade que tem no mundo, ela é hereditária. E os seguidores desse camarada criaram um clube. Existe um clube que adora o vampirismo e a mortandade. E eles pregam sobre morte na maior facilidade do mundo. Vamos acabar de ler aqui e à noite, mais uma vez, a gente pode falar mais um pouquinho, caso vocês queiram que a gente comentem aqui. Então vamos lá ver, né, o que está escrito. Seus filhos renascerão das cinzas. O sangue o estimulará. Mesmo da terra das sombras. Das cinzas eles as cederão e voltarão a caminhar. Então deixai que nenhum fiel tema a morte. Encorajando esses seguidores, tá? As lágrimas de Zilá devem nutri-lo, mãe de Caim. Devem nutri-lo. E o sangue da segunda geração... Perdão, não é mãe de Caim não, tá, Zilá? E o sangue da segunda geração verte em tristeza pela perda de seus irmãos. Portanto, os fiéis devem se tornar crias de Zilá e partes do triunfo de Caim, e governar ao lado do seu pai. E é por isso, isso é para nós promessa e promessa de Caim. Aqueles que são fiéis, que partilham das lágrimas de Zilá, aqueles que retornam da morte da noite do seu triunfo, e das cinzas que serão feitos para servi-lo e governar os filhos de Sete. É por isso, né? É por isso que se deve, aí eu parei aqui. Então, os filhos de Caim, na sua grande maioria, eles não têm remorso com a morte de inocentes. E você veja o que está acontecendo no Oriente Médio, tem muita morte lá. O que vocês acham, hein? Você vê aqui em confrontos, em rivalidades nas favelas do Rio de Janeiro, o que você acha, hein? Você vê lá o que está acontecendo na África, mortes de muitos povos africanos, por conflitos, por guerrilha. O que vocês acham, hein? Então isso é para você pensar. Será que os filhos de Caim, será que os vampiros, eles existem? Será que esse livro está falando a verdade? Ou será que nós estamos vivendo uma grande mentira? Deixe seu comentário aqui no nosso canal. E hoje às 19 horas
eu te convido a participar da nossa live ao vivo aqui no nosso canal. O canal é DRM Rodrigues. Um ótimo dia para todos. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.